Fala pessoas, boa tarde. Hoje eu tô aqui para falar sobre um tema um pouco diferente do que eu costumo apresentar no meu canal, mas é um tema que está ganhando cada vez mais espaço e eu acho isso extremamente importante. Porém, eu vejo muitas pessoas compartilhando informações equivocadas sobre o tema, informações falsas, mitos, e isso acaba gerando um preconceito ainda maior. É claro que eu estou falando sobre autismo. Para quem não me conhece, deixa eu me apresentar. O meu nome é Glópia Abreu, eu sou professora de artes visuais e neuroeducadora. Eu acho muito importante a gente entender o que é o autismo, né? Não sei se todo mundo sabe o que significa a palavra autismo, mas tem uma coisa que eu aprendi na minha vida, que quando a gente entende uma palavra, a gente passa a compreender o que ela representa. Autismo é uma palavra de origem grega e ela significa voltar-se para si mesmo ou dentro de si mesmo. Isso faz uma referência ao universo autista, já que o autista ele vê, sente e percebe o mundo de uma maneira diferente, porque ele tem um processamento cerebral diferente dos demais. Faz com que ele enxergue a realidade de uma forma muito pessoal. Vale ressaltar que o autista ele tem a capacidade de entender a realidade, ele apenas enxerga essa realidade de uma forma diferente. Bom, agora que vocês já sabem o que significa a palavra autismo, eu vou contar aqui um pouco para vocês, de uma forma resumida, mas são pontos importantes da história do autismo. Uma pergunta que eu sempre escuto, né, as pessoas comentam muito, é que o autismo ele começou a crescer, né, de uns tempos para cá, que mais pessoas passaram a ter autismo. E isso é uma informação um tanto equivocada e eu vou explicar por quê. Vou contar aqui para vocês uma história que eu ouvi uma vez. Que conta o seguinte, conta que existe uma fada ou um gnomo, mas na verdade eles eram do mal, eles eram perversos, gostavam de causar entre os humanos. E diz a história que eles gostavam, né? Eles tinham o hábito de raptar crianças humanas. E para que a família não percebesse ou não desse falta da ausência dessa criança, eles deixavam um ser que tinha capacidade de se tornar de forma física, ter as mesmas características da criança que foi raptada. E aí a história diz que no começo os pais, a família não percebiam nenhuma alteração, até que a criança chegava numa certa idade e ela começava a se revelar. E aí começa a aparecer as características e dizem que eram crianças que não conseguiam interagir, tinha dificuldade na comunicação, algumas não falavam, algumas até falavam algumas palavras, mas não conseguia se comunicar com ninguém. Eram crianças estranhas, eram crianças consideradas peculiares ou esquisitas. Bom, e com isso, as pessoas realmente passavam a acreditar que não era ali o seu filho, mas era um outro ser. E devido à falta de informação correta, gera aí uma certa ignorância. E essas crianças eram afastadas do meio social, eram isoladas do meio social e viviam ali sozinhas, trancadas. É para vocês saberem que o autismo ele não é algo recente, ele é algo que sempre existiu, porém a falta de acesso à tecnologia, a falta do avanço da medicina, dos estudos, né, da neurociência, é uma época que não tinha nenhuma informação correta e nem como estudar isso. E acabou construindo aí essa lenda, que é um meio de justificar o comportamento dessas crianças, já que ninguém entendia por que elas eram diferentes. Então vamos viajar um pouquinho aí na máquina do tempo. Vamos lá para 1911, onde o psiquiatra Dr. Eugen foi o primeiro a utilizar o termo autismo para descrever crianças que apresentavam um comportamento diferente, né, de outras crianças e que tinham dificuldades na comunicação e na interação social. Alguns apresentavam problemas cognitivos sérios, outras intelectuais. Daí começa os estudos, começa aí professores, educadores, médicos, cientistas, pesquisadores se unir para tentar entender essas crianças. E aí chegamos lá em 1943,
onde o psiquiatra Dr. Leo Kanner foi o primeiro a publicar um artigo descrevendo o autismo moderado e severo. E após isso, um ano depois, em 1944, o psiquiatra Dr. Asperger, ele descreve o autismo leve, porém com boa capacidade funcional. Bom, esse autismo ficou conhecido como autismo de alto funcionamento ou a síndrome de Asperger. E os estudos continuaram, as pesquisas, e aí chegamos em 1970. Em 1970, com o avanço aí dos estudos e das pesquisas, os médicos passaram a desconfiar que o autismo não se tratava de uma questão psicológica, mas sim de uma questão de natureza neuroestrutural. E os estudos continuam, as pesquisas continuam, e chegamos em 1990, que é por coincidência o ano que eu nasci. 1990, o aprofundamento da genética, o avanço tecnológico, a neurociência, e aí a gente tem um novo suporte de estudo, que é a neuroimagem. Com essas pesquisas surgem novas publicações em relação ao autismo, descrevendo o autismo como um processamento cerebral diferente. Ou seja, o autista tem um funcionamento cerebral diferente das demais pessoas que são consideradas neurotípicas. Bom, com essa nova informação extremamente importante, foi aí que os médicos descobriram que o autismo não era uma questão psicológica, mas uma condição neurológica, né? Então, o autismo é isso. São pessoas que têm um processamento cerebral diferenciado e com isso faz com que elas percebam a realidade de uma forma única e particular. E claro que com essa informação passou a surgir novas terapias, auxílios de medicações, novos estudos, novas pesquisas e cada vez mais passou a avançar os estudos em relação ao autismo. O autismo não é o fim do mundo, como algumas pessoas consideram. Também compreendo que a falta de acesso, a falta de acessibilidade às informações corretas, a falta de compreensão em relação ao autismo gera desinformação, gera preconceito, gera dúvidas e, claro, a relação se torna ainda mais difícil e restrita. Portanto, o propósito desse canal é trazer informações corretas sobre o TA e combater o preconceito construído através de mitos e informações falsas ou equivocadas. Então, nós temos sim estudos avançados sobre o autismo, temos publicações científicas, temos pessoas que se dedicam aí a vida estudando sobre o autismo para trazer uma melhor qualidade de vida para todos os autistas e também para pessoas que lidam com autistas, né? Tentando aí melhorar a qualidade de vida de todos. Mas essas informações são escritas de forma acadêmica, tornando o acesso restrito e difícil. Então, o meu propósito é esse. O meu propósito é trazer a informação correta, mas de uma maneira mais fácil, de uma maneira não tão complexa. E assim, juntos, a gente vai aprendendo e vamos aí construir uma comunidade onde todos possam ter uma qualidade de vida melhor. Uma vez eu participei de uma palestra e eu vi uma frase que me marcou muito, eu nunca mais esqueci essa frase, que diz o seguinte: a melhor maneira de superar o autismo é compreendê-lo. E, pessoal, realmente não tem outro jeito de você lidar com o autismo a não ser compreendê-lo. Vai ficar bem claro que o autismo não é uma doença, o autismo é uma condição neurológica e o autismo não tem cara. Bom, tudo que eu falei aqui nesse vídeo eu usei como base de referência o livro Mentes Únicas, que é do Dr. Professor Francisco de Assunção. Ele é professor da USP. Então eu usei esse livro. Eu super recomendo, pessoal, esse livro. Leiam esse livro. Ele não tem um diálogo, uma escrita difícil. Qualquer pessoa vai conseguir entender. É uma leitura gostosa. Eu amei ler esse livro. Super enriqueceu meu conhecimento sobre o autismo. E sei que também pode te ajudar muito. Então, obrigado por você ter assistido o vídeo até aqui.
Espero ter ajudado de alguma forma. Uma ótima semana para todos. Um beijo e até o próximo vídeo.